Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula 8 do nosso projeto de 10 dias focados no seu exame de ordem. Aqui um projeto no qual nós estamos revisando os principais temas que foram cobrados aí nos exames de ordem pela FGV, para garantir que no dia 20 de fevereiro você vai conseguir acertar essas questões na sua prova, conseguir seus 40 pontos e ser aprovado para a segunda etapa do seu concurso. Então, vamos aqui hoje revisar a desconsideração da personalidade jurídica no processo civil. A gente não vai falar aqui do processo do trabalho. Desconsideração da personalidade jurídica no processo civil. E aí, o que você tem que ter em mente aqui para o processo civil? Se você está diante de uma situação em que a empresa requerida, reclamada, empresa devedora, ela está utilizando a personalidade jurídica dela com abuso da personalidade. Luiz, o que é abuso da personalidade? Está escrito lá no artigo 50 do Código Civil. Abuso da personalidade é quando a pessoa jurídica ela é utilizada com confusão patrimonial ou então desvio de finalidade. E o que é isso? Confusão patrimonial é quando essa pessoa jurídica ela não tem separação patrimonial com os sócios. Então, você observa, por exemplo, a pessoa jurídica pagando conta do sócio, paga o colégio da filha do sócio, pessoa jurídica que paga viagem de lazer do sócio, pessoa jurídica que paga o motorista particular das filhas do sócio. Então, isso aí é uma situação de confusão patrimonial. O dinheiro da pessoa jurídica não está separado do dinheiro do sócio. Pode acontecer também da pessoa jurídica ela ser utilizada por uma finalidade indevida. E aí a gente chama isso de desvio de finalidade. Então, você usa a pessoa jurídica com o objetivo de fraudar a lei, fraudar credores, enganar pessoas, lavar dinheiro. Isso são situações de desvio de finalidade. Então, se você observa confusão patrimonial ou desvio de finalidade, você tem a possibilidade de requerer a desconsideração da personalidade jurídica. E aí eu te falo logo qual é a pegadinha da FGV. Desconsideração da personalidade jurídica não se dá de ofício e nem de forma automática. Bota logo aí no seu caderno. Então, o juiz, ele não pode, no processo civil, achar que a empresa é bandida e desconsiderar a personalidade jurídica. Ele não pode. Ele depende do quê? Do incidente a requerimento da parte do MP. Então, o juiz não pode agir de ofício aqui. Luísa, mas ele tem certeza que a pessoa jurídica é bandida? Ele não pode? Não pode. Ele tem que ficar lá esperando alguém provocar ele. Então, ele não pode agir de ofício. E ele também não pode desconsiderar de forma automática. O que é isso? Ah, eu sei muito que essa empresa é bandida, todo mundo sabe, tá na cara, já saiu até no jornal. Tô aqui só esperando alguém me provocar. Vai o credor e provoca o juiz, peticiona. Excelência, por favor, desconsidere a personalidade jurídica. O juiz vai lá, desconsidera a personalidade jurídica, bloqueia o dinheiro dos sócios. Não pode acontecer. A desconsideração, ela não é automática, ou seja, não pode sair daqui da instauração direto para a decisão. Não pode. Tem que passar por todas essas etapas aqui. Então, o que acontece? Se você tiver ciência de que a parte devedora ela está desviando a finalidade da pessoa jurídica, ou então existe confusão patrimonial, o que você vai fazer? Você vai requerer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pode ser você, parte contrária, pode ser o Ministério Público. Instaurado o incidente, o que acontece? Eu vou comunicar ao distribuidor. Quem é o distribuidor? É a pessoa que fica responsável no fórum por distribuir as ações. Vou comunicar ao distribuidor. Senhor distribuidor, estou ajuizando aqui uma desconsideração da personalidade jurídica direcionada para a quarta vara do trabalho. Civil, né? Quarta vara civil empresarial. Então, comunicou o distribuidor. Depois que for comunicado ao distribuidor, o primeiro ato, né, realizado nesse incidente é a suspensão do processo. Então, o processo principal, ele paralisa, congela, fica estátua, para eu poder decidir se existe ou não aí a necessidade de desconsiderar essa personalidade jurídica. E aí é determinada a suspensão do processo,
determinada citação de quem? Do sócio ou da pessoa jurídica. Se eu estiver desconsiderando para incluir o sócio, eu vou citar o sócio. Se eu estiver desconsiderando para desconsideração inversa da personalidade jurídica, eu vou mandar citar a pessoa jurídica. E aí, citado o sócio ou a pessoa jurídica, ele vai dispor do prazo de quê? 15 dias para se manifestar. E em sua defesa. E aí, esse sócio ou APJ, ela vai falar o quê? Olha, não existe confusão patrimonial, essa pessoa está equivocada. Está aqui o relatório financeiro da empresa e não existe essa confusão que ela alega. Ou então ele vai dizer, não existe desvio de finalidade, essa pessoa está louca. A pessoa jurídica é uma empresa normal, ela está sendo utilizada de forma lícita, não está prejudicando o interesse de ninguém. Não existe essa fraude aí que está sendo alegada. Então, determina essa citação, você tem 15 dias para se defender. Caso haja necessidade, o juiz designa a instrução, se houver necessidade de ouvir prova testemunhal, se houver necessidade de produzir uma perícia. E aí, terminada a instrução, o magistrado vai decidir através de uma decisão interlocutória. Presta atenção. Decisão interlocutória no processo civil. Qual é o recurso que eu vou utilizar para eu atacar? No processo civil, uma decisão interlocutória. Vai pensando aí. O que você falou? Eu tenho certeza que você lembrou. A decisão interlocutória no processo civil, ela pode ser objeto de recurso. E esse recurso é o quê? Agravo de instrumento. Então, se você não concorda com essa decisão interlocutória, o que você pode fazer? Você pode agravar. E aí você leva o seu processo para o TJ. Ele estava lá na vara e vai para o TJ. Então, da decisão interlocutória, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cabe agravo de instrumento. Luísa, sempre vai caber agravo de instrumento? Não. Se essa decisão ela foi dada pelo relator, ou seja, você está no tribunal quando você ajuizou o pedido aqui de desconsideração. Se a decisão foi dada pelo relator, vai caber agravo interno, também chamado de agravo regimental. É na situação em que você ajuiza lá na origem, na vara civil normal, e você quer agravar de instrumento para levar o processo para o TJ. E aí, sua segunda dica super importante. A primeira dica é essa, não cabe de ofício, nem cabe de forma automática. E a segunda dica para você treinar seu olho logo para pegadinha. A desconsideração da personalidade jurídica, ela pode acontecer quando? Ela pode acontecer em todas as fases do processo de conhecimento, do início para o fim. Pode pedir logo na inicial, inclusive se você pedir na inicial, não vai suspender o processo. Posso pedir desconsideração no cumprimento de sentença e posso pedir na execução. Então, a desconsideração ela pode se dar em qualquer momento da fase de conhecimento, na execução e no cumprimento de sentença. Então, você agora já está com seu olho treinado, já sabe exatamente qual pegadinha que a VGV vai pedir. Ela sempre pede a mesma pegadinha. São essas duas aqui, tá? Tá com seu olho treinado, sabe onde é a pegadinha, não vai cair na casca de banana. Vamos juntos, faltam só mais 2 aulas pra gente concluir o nosso projeto de 10 dias focados no seu exame de ordem. Eu te prometo que no dia 20, quando você estiver fazendo a sua prova, todo esse sacrifício que você fez pra ficar comigo, pra estudar nessa reta final, meu Deus do céu, de recesso aqui, que você tá tão cansado, tá desmotivado, tá vendo sua família viajar, tá vendo seus amigos na praia e você tá estudando. Mas te garanto que no dia 20 de fevereiro, 8 horas da noite, quando sair esse gabarito da sua prova, você vai estar pulando de alegria, porque a primeira fase você já conseguiu vencer. Até mais, falta só mais 2, força!